Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CEOcast, podcast que traz insights valiosos sobre empreendedorismo, negócio e liderança. Eu sou o Geraldo Souza e toda semana eu recebo aqui grandes nomes para compartilhar estratégia que fazem a diferença no nosso mercado. E no episódio de hoje temos a honra de receber o empresário Vanilton Matias. Meu amigo Geraldo Que Souza, coisa boa, arrancar você imenso. lá do escritório. Ou tá em Juazeiro ou tá em São Paulo. É isso aí, na correria, né? Não, Construindo o nosso Nordeste. Isso é sempre. importante, seja bem-vindo. É isso aí, que prazer imenso. Prazer Obrigado pelo convite. Para mim vai ser um papo muito leve e muito verdadeiro. Obrigado, Geraldo, pelo convite. Eu acho que essa parte, né, de ser verdadeiro, a gente já vem construindo, né? É um pequeno legado, né? Porque a gente olha a nossa trajetória, é pequeno ainda, né? Tá todo mundo aí na faixa dos 32, né? Isso. Mas me conta, quem que é esse jovem? Como é que começou? Como é que foi esse sonho lá no início do Vanilton? Legal, cara. Vamos lá. Eu, na verdade, com 5 anos, eu sempre falo que com 5 anos de idade, a minha vida ela começou, né? Tá. Eu com 5 anos era uma criança, jogando futebol, fazendo o que eu gostava. E nessa idade eu ouvi uma conversa de duas pessoas adultas na sala. E eu lembro, assim, como se fosse hoje. Eu lembro muito nítido, assim, quando uma tia minha olhou para outra e falou bem assim: mulher, o que vai ser de Vaniltinho quando ele descobrir que não tem pai nem mãe? Veja que início de vida desafiador. Sim. E eu lembro que naquele dia eu não entendi bem aquela frase. Fui me aproximando delas e elas falaram bem assim: não, mas ele tem a gente. Eu só preciso saber a melhor forma de contar para ele. Eu entendi a mensagem. E com aquela frase, Geraldo, muita coisa, o meu quebra-cabeça da vida de infância, ele se juntou em um só minuto. Eu entendi os porquês da minha irmã meio rebelde, eu entendi os porquês de tantos tios me mimarem e me paparicarem. E naquele dia eu fui tomar um banho, me ajoelhei no banheiro, a água caía sobre mim, as lágrimas corriam. E o mais impressionante é que com 5 anos eu descobri a maior força que eu poderia ter para toda a minha vida, chamada Jesus Cristo. Eu entendi porque é que eu ia para as missas até os 5 anos. E naquele momento Deus me trouxe uma paz que eu carrego até hoje. Então eu não posso começar a falar quem é Vanilton Matias sem falar que Vanilton Matias é um cristão. Vanilton Matias é um cristão que teve como sua maior arma a fé para poder trazer essa força e essa resiliência para poder empreender. Eu confesso a ti que empreender não era algo que era inato. Na verdade até fosse, mas na minha infância eu imaginava que eu ia ser médico. Perdi meus pais quando eu tinha 1 ano de idade, né? Com 5 anos eu descobri. Então, como órfão, eu fui criado pelos meus tios, né? Tem uma tia, que eu acho um absurdo chamá-la de tia, é mamãe. Sim. Porque ela me criou como filho e fez tudo por mim. E mamãe, cara, ela me criou de uma maneira muito séria. Ela não me criou com vitimismo, ela me criou entendendo que ela era meu pai, né? Ela era meu pai e minha mãe. Sim. E durante a minha criação, eu entendi alguns valores muito sólidos, muito firmes, sabe? E entre esses valores estava a resiliência, a impossibilidade de usar a palavra desistir. Só que o não desistir era não desistir de quê? De ser médico. Então, desde criança, que Vaniltinho era o sobrinho, era o filho da família toda, do tio, todo mundo cuidava de mim, e eu sempre fui forjado para ter meu sucesso aliado à medicina. Então, eu pensava, vou ser médico, logo eu tenho que ser estudioso. Então, eu sempre era aquele aluno primeiro da sala, super estudioso. Hoje, estudando um pouco de psicologia, de neurobusiness, né? E na própria medicina, a gente aprende muito a base neurofisiológica. Sim. Eu não tenho dúvidas que nós somos estruturados como adultos e nós somos um Lego. Nós somos um Lego cheio de pecinhas, pense assim. Só que esse Lego ele não é preenchido completamente.
E nós temos várias lacunas. Eu tenho as minhas lacunas, tu tens as Sim. tuas lacunas. A nossa videomaker tem a lacuna dela, a galera aqui da produção tem a lacuna deles. E cada lacuna é baseada na nossa experiência vivida. E é óbvio que eu teria uma grande lacuna chamada carência. Porque Sim. a forma que meus pais morreram foi homicídio seguido de suicídio. Então, o meu pai tirou a vida da minha mãe, em seguida tirou a vida dele. E eu conto isso com muita leveza, porque eu acredito que nossa história, ela precisa servir de exemplo. Se Deus me entregou essa história, é porque eu preciso servir de exemplo para outras pessoas, Exato. né, que muitas vezes têm as suas dificuldades. A minha não é maior do que a tua, não. Cada um tem a sua. Então, cara, durante dentro desse Lego, eu tenho alguns hiatos. E um hiato grande que eu sei que nós temos é o hiato da carência. O hiato da necessidade de eu me sentir útil. Então, quando eu era primeiro da sala, quando eu acordava 3 da manhã, tendo 10 anos de idade, para poder estar para uma prova de ciências, por que eu fazia isso? É porque eu queria tirar o 10 para poder chegar para os meus tios e falar, olha o meu boletim. É o Lego, é a peça do Lego se encaixando no A hiato. autoafirmação dentro do conhecimento, sem tirar aquele peso de responsabilidade. Não, ele existe porque é natural a responsabilidade. Isso é muito importante. Isso. Então, assim, para te resumir, né, quem é o Vanilton Matias, eu sou um cara sonhador, sou um cara que entendi que Deus me deu algumas habilidades, entre elas a comunicação, entre elas a benevolência, entre elas a generosidade, e eu uso essas minhas armas para tocar o meu propósito de vida, que é primeiramente honrar a Deus, segundo, cuidar da minha família e terceiro, cuidar do meu universo. Antes de começarmos o podcast aqui, eu estava falando o que é o universo, qual é o conceito de universo. O universo ele é do micro ao macro. Sim. Então eu preciso, nesse episódio, ser importante para ti. Eu preciso ser importante para a Cassinha. Eu preciso, de alguma forma, fazer a diferença na vida de quem está comigo aqui na sala. Eu preciso, de alguma forma, trazer uma palavra inspiradora, ensinar técnicas de liderança, de gestão, para quem está nos ouvindo. Porque se eu conseguir mudar esse nosso micro-universo, eu comecei a jogar o jogo da vida. Eu apertei o play e estou na minha fase de mudar o meu universo. Para daqui a pouco eu mudar um universo maior e quem sabe, aí Deus é quem escolhe os seus para mudar, para escolher a dimensão que Ele quer que mudemos. Mas esse sou eu, cara, um cara sonhador, batalhador, esforçado. Hoje empresário, né? Não exerço a medicina, bem louco isso, né? Fiz a graduação, fiz a graduação toda de medicina e resolvi empreender, resolvi transformar vidas através do empreendedorismo. Isso é fundamental porque todo indivíduo, né, na sua essência, né, tem a sua história, né, tem a sua missão, né, de como é que ele vai propagar, como é que ele vai semear as suas dores, dividir suas lacunas, porque isso faz parte, né, o nosso grupo que a gente vai formando desde a adolescência, a gente forma esse grupo, isso é fundamental. E quando a gente está nesse processo, a gente tem uma mini sociedade, que é o nosso ciclo. Perfeito. Né? O nosso ciclo de jovens. Hoje, o Vanilton, nessa vida que hoje ele está, nesse ponto que ele está, como é que ele faz a comparação do jovem, né? Lá, o jovem adolescente de 17, 18 anos, aquele grupo. Como é que você hoje, né, olhando como um empresário, como um cara que está empreendendo, né, está dividindo, está levando conhecimento, com aquele mesmo jovem que estava lá no início, com 18 anos, a comparação desses dois grupos. Tu perguntas o Vanilton de hoje versus o Vanilton da infância, adolescência? Exatamente. Como é que está aquele grupo? Porque a gente faz essa analogia sempre. Legal. Como eu estou hoje, mas quem eu era nesse exato momento. Lá com 17 anos. Eu sempre faço isso porque eu faço essa analogia quando eu venho para cá. É ótimo. Cara, eu vou te responder com dois casos que aconteceram na minha vida. Primeiro caso foi... Eu sempre fui de família pobre, né? Assim, minha família não era rica. Só que eu sempre me posicionei como um cara que não aceitaria a realidade. Então, eu lembro de duas situações. Primeiro, fui para a casa de um amigo meu muito rico, né? Aqui da região. Não vou nem dizer nome porque eu não combinei isso com ele. Né? Vai que o pai dele achei ruim eu falar. Mas eu fui para a casa dele e estava lá toda a família do pai dele. Muito rico, chácara, piscina. E eu lá, né? E tinha outros amigos também de uma classe social diferente da minha. E no papo, eles perguntaram bem assim, ei, Ípsio,
vem aqui vocês. A gente tava jogando bola, correu e tal. O que foi, tio? Aí o tio foi e falou bem assim, o que vocês vão ser quando crescerem? Aí todo mundo respondeu, médico, advogado, juiz, tarará, tarará. Quando me perguntaram, eu disse bem assim, eu lembro muito desse dia. Eu disse, não sei, mas eu vou ser o suficiente para ter uma casa maior do que essa. Cara, ele começou a rir. Eu era um moleque, era uma criança. Pretencioso, né? Cara. Ali, então, né? assim, parece um pouco arrogante quando a gente fala. Mas não, cara, é só um moleque sonhando, entendeu? É só uma criança não aceitando a condição que aparentemente a vida tinha lhe dado. Que nada, velho. Que nada. Eu vou virar esse jogo. Pode botar pedra no caminho que eu sei desviar. Então, a vida me trouxe a maior pedra de todas quando eu tinha 5 anos de idade. As outras, irmão, elas vão ser colocadas de lado como se fosse uma bolinha de gude, entendeu? Então, isso eu falei quando era criança, eu nunca esqueço. O outro caso foi um amigo meu, esse eu posso falar, né? Dr. Felipe de Pádua, hoje é referência, né? É médico, foi meu colega de turma. Felipe é muito bem formado. Hoje ele é mentor de médicos, né? E o cara tá voando, assim. Tecnicamente, palestra nos Estados Unidos, São Paulo, o cara é um gigante. E Felipe estava comigo, meu amigo demais, na faculdade. Eu comecei a dar aula para poder ganhar dinheiro e pagar a faculdade. Sim. Minha família não tinha condições. Eu disse, gente, eu vou me virar aqui. Eu dou aula, bato nas portas dos prédios aqui, dou um pedaço da minha aula particular para o porteiro, fico com outro, eu vou me virar. E eu consegui minha primeira aula em um cursinho, lá em João Pessoa. Cara, era um cursinho, uma aula de 100 pessoas. Aí Felipe de Pádua chegou em mim e disse, irmão, vem cá. Cara, usa essa camisa aqui. Acho que era as roupas dele que eu estava usando. Usa essa camisa aqui, usa meu perfume, bicho, então, cara, vai ter que fazer a barba. Um amigo cuidando de outro amigo. Sim. Aí eu disse, irmão, tu tá nervoso? Aí ele falou bem assim, pô, bicho, tô porque é uma oportunidade pra ti gigante, Vanilton. Se tu conseguir vender curso pra essa galera, vai mudar a tua vida, velho. E ele tem uma família com grana, ele é bem... Ele me ajudava muito, meus amigos me ajudaram muito. Eu falei pra ele assim, irmão, senta lá atrás no auditório que tu vai assistir a melhor aula da tua vida. Até hoje, ele comenta isso comigo. Então, cara, quando eu olho pra trás, eu hoje te falo a mesma coisa. Não é arrogância, não é excesso de confiança, não é prepotência, não. É apenas nós, que somos empresários, entendermos que se nós não acreditarmos nesse fogo que arde em nosso coração, se não aceitarmos que Deus nos fez com um propósito, Geraldo, a gente não consegue nem acordar amanhã. Então nós precisamos ter essa força, essa segurança, essa autoconfiança para fazermos uma autoliderança e uma autogestão. Então, o mesmo Vanilton de hoje é o mesmo da infância, é o mesmo da adolescência. Alguém que acordou hoje para somar e para mudar a minha realidade. Isso como você diz, faz parte dos nossos valores e essa construção, né? Esse mecanismo que a gente, simbolicamente, a gente coloca no nosso dia a dia, isso é muito importante. Quer colocar o microfone, Thiago, em mim? Ele está com uma lapela ali. Pode falar, desculpa, Geraldo. E isso é fundamental hoje, né, para os caminhos que você já deve estar trilhando. Quando você decidiu falar, agora eu já consigo respirar pós-faculdade, que você não exerceu, a medicina. Isso. Em que momento você olhou para o cenário de oportunidades, que você já vem desde muito cedo olhando a área de empreendedorismo? Que momento você sentiu que vou virar a chave? Não foi estratégico, né? Às vezes, deixa eu colocar aqui, Thiago. Só colocar aqui o microfone. Foi? Não foi estratégico. Tá. Na verdade, foi a minha situação que me exigiu fazer isso, né? Eu estava no internato, concluindo a faculdade de medicina, e eu vi uma oportunidade. Deixa eu te contar com mais calma. Fique à vontade. Hoje vai ser um momento. Essa história que nem começamos o vinho ainda, então vou contar com calma aqui. Geraldo, cara, foi assim, ó, eu fazia faculdade, transferi minha faculdade de João Pessoa aqui para Juazeiro, né, na FMJ. E durante a faculdade era manhã e tarde assistindo aula. Tá legal aqui? Tá tranquilo. Tá tranquilo. Eu estava assistindo aula, assistindo aula manhã e tarde na faculdade, aquela correria, aquela loucura. Chegava em casa à noite, tomava um banho, corria para dar aula na minha específica de biologia. Comecei com 4 alunos, depois de 6 meses 30, depois de 6 meses 100, depois de 6 meses 200. Chegou um momento ali em 2016, 2017, que eu estava com quase 500 alunos, cara. Então era muita gente. Então eu me tornei
Um professor de biologia famoso do nada. Eu só queria comprar fralda para a Vitória, entendeu? Mas eu me tornei um professor de biologia, assim, respaldado aqui na região. Usando meus mnemônicos, minhas musiquinhas, o meu jeito atípico de ensinar, né? E muita gente abraçou esse meu jeito. Eu sou muito grato a meus alunos por isso. E aqueles 500 alunos me pediam para eu abrir um cursinho completo. Né? Me pediam, Vanilton, tu gere direitinho, tu toca as coisas direitinho, tal, por que tu não abre um cursinho? Cara, eu, assim, já no internato, pensando o quê? Poxa, vai dar certo. Liguei para um primo, eu não tinha muita grana na época, né? Então eu liguei para um primo meu e falei bem assim, Carlinhos, cara, eu preciso levantar dinheiro no banco para eu conseguir construir um prédio, olha a minha cabeça, e esse prédio ser a maior estrutura de pré-vestibular do Brasil. Ele fez, Vanilton, calma, tu tá terminando medicina, tu quer levantar quanto? Eu disse, faça a menor ideia. Sei nada de matemática, não tenho nenhuma noção, não fiz nenhum plano de negócio. Eu só quero abrir um cursinho para eu poder apoiar os meus alunos e entregar para eles não só biologia, mas química, física, matemática, história, e vai ser o melhor cursinho do Brasil. Eu só preciso que você me ajude, você que é empresário grande aí em Fortaleza, quais são os canais para eu conseguir dinheiro no BNB, para eu conseguir dinheiro no banco. Ele começou a rir, aí disse, cara, tu não vai conseguir isso fácil não, macho. Faz o seguinte, eu sou investidor, eu vou analisar, já venho acompanhando seu perfil, seu crescimento, eu acredito que nós podemos fazer isso juntos. Isso, cara, foi dia 2 de setembro esse papo. Isso, 2 de setembro. Tinha o terreno. Dia 10, 15 de dezembro, o prédio já estava ficando pronto, fazendo matrícula. Dia 27 de janeiro começamos as aulas. Primeiro ano do núcleo, 500 alunos matriculados. Mais de 500 alunos matriculados. Falei, por que tu fala mais de 500? Tu não é o cara dos KPIs, tu não é o cara dos indicadores? Sou hoje. Mas na época eu não fazia a menor ideia. Macho, eu chegava no cursinho, meu olho só brilhava. Eu ia pro cursinho só abraçar o povo. Eu não sabia o que era gestão, não sabia o que era gestão financeira, não sabia o que era planilha, não sabia o que era processo. Eu não sabia nada de gestão. Eu só sabia que eu ia contratar bons professores para dar aula para aquela galera. Então, a minha vida empreendedora começou aleatoriamente com vontade de tocar o meu propósito, que era o quê? Aprovar o povo em medicina, inicialmente. Sim. Depois em direito, engenharia, depois o cursinho cresceu. Mas no começo era, eu preciso aprovar essa galera em medicina. E como é que eu vou fazer para aprová-los em medicina? Tendo os melhores professores, a melhor estrutura, nós construímos lá no núcleo um prédio de 2.000 metros quadrados. Cara, eu já rodei o Brasil todo. Eu nunca vi um pré-vestibular, que é só pré-vestibular, com uma estrutura de ponta como a nossa. E aí eu comecei a viajar, peguei umas cabines que não existia esse tipo de cabine, tá? Eu desafio alguém em 2016, a achar uma cabine como hoje tem muito, que é tipo guarda-roupa. Sim. Eu duvido, desafio. Alguém achar em 2016 uma cabine naquele estilo. 2016 foi a primeira vez que a gente criou essa ideia, porque era o que eu sonhava para mim. Então eu queria que meu aluno estudasse num ambiente que ele não precisava, olha o detalhe, ficar levando o livro para casa, porque isso me incomodava quando eu era aluno de cursinho. Sim. Eu não queria que ele tivesse fila para tirar dúvida. Então tem um botãozinho, um dispositivo na cabine, onde ele aperta para ele não precisar pegar fila para poder ir para o monitor para tirar dúvida. Cara, realizei meu sonho. Com esse aporte financeiro desse meu primo, realizei meu sonho e vi que o buraco era muito mais embaixo. Começa aí, né? Geraldo, eu contei tudo isso com essa empolgação toda. Sim, mas eu sei como é que é. Porque primeiro eu tenho um desafio de prender o empresário que está nos ouvindo. Sim. Por favor, escute o que eu vou lhe dizer agora. Eu sei que você tem um sonho grande no seu coração. O meu era aprovar o povo em medicina. Era ter um cursinho top. Cara, nós temos algo que a gente quer muito fazer. Só que toda empresa, eu estudei 6 anos de medicina e 10 que eu estudo gestão. Estudo profundamente, estudo profissionalmente. Nesses anos de gestão, eu aprendi que o óbvio, ele tem que ser dito. Sim. Toda empresa, ela tem 4 eixos. Imagina que é uma engrenagem. Ela tem 4 eixos que tem que um se associar ao outro para poder tudo girar e a máquina chamada empresa poder girar com fluidez. Um eixo é o marketing, um eixo é vendas, comercial, o outro eixo é a operação e o outro é o financeiro. Ah, tem outros, tem o sucesso do cliente, tem RH, tem, mas esses são os 4 eixos base. Certo. E qual é o grande ponto aqui, Geraldo? O empresário, ele só foca nesse eixo operação. Por exemplo, o cara que vende queijo é porque ele sabe fazer queijo. Sim. O cara que abriu uma escola é porque ele era professor. O cara que abriu uma clínica é porque ele é médico. Então ele foca muito no eixo operação. Por isso que eu pedi para o empresário me ouvir.
Então, muitos perguntam, Vanilton, mas eu sou tão bom no que eu faço, eu entrego tão bem. Estou falando do queijo porque eu estou vendo esse queijo aqui delicioso. Bom. Então, o cara fala, Vanilton, eu faço o melhor queijo possível. Por que eu não consigo vender queijo como meu concorrente que nem faz um queijo tão bom? É porque, irmão, empresa não é só o eixo operacional. Você precisa acordar e estudar um pouquinho, sair de cena e olhar de cima. Sim. Talvez tu não esteja captando leads. Talvez as pessoas não saibam nem que teu queijo presta. Por exemplo, tem um amigo meu que faz um hambúrguer muito melhor do que o McDonald's. Mas quem é que vende mais hambúrguer? O McDonald's. Por quê? Porque o cara faz um marketing muito bem feito. Ele não deixa ninguém ser anônimo. Todo mundo tem que ser conhecedor da marca. Sim. O marketing é quem transforma anônimo em conhecedor da marca, que é o que nós chamamos de lead, né? Então, marketing transforma anônimo em lead. Então, o McDonald's, uma empresa verdadeira, não deixa alguém não conhecê-la. Por exemplo, eu estou aqui hoje porque eu queria bater esse papo contigo, mas eu estou aqui hoje porque é uma oportunidade de eu falar sobre minhas empresas. Sim. O cara que está me ouvindo aqui, ele já conhece o cursinho Núcleo, Mentoria e Pré-Vestibular, o melhor cursinho da região. Veja, eu estou transformando um cara que era anônimo em um lead. Se esse cara tem um filho que vai colocar num pré-vestibular próximo ano, inclusive a partir do 9º ano, a gente já acolhe aluno nono, primeiro, segundo, terceiro ano da escola. Esse cara já pensa, poxa, tem um Vanilton lá do núcleo. Por quê? Esse cara já não é mais o quê? Anônimo. Anônimo. Ele já é um lead meu. Entendeu a lógica? Ele já me conhece, eu já conheço ele. O comercial, ele transforma lead em cliente. O comercial é ele que pega o lead e faz a venda. Transforma ele em cliente. Traz dinheiro para dentro de casa. Sim. Traz dinheiro para dentro da empresa. A operação é a entrega. O empresário muitas vezes faz o quê? Entrega, mas eu entrego muito bem. Eu acordo porque eu sou bom na entrega que eu faço. Se eu tenho uma farmácia, eu consigo vender bem remédio. Se eu tenho escola, eu consigo ensinar bem matemática. Não é assim, velho. Empresa é diferente. São 4 circuitos que tem que estar conectados para tudo poder girar. E veja que eu nem falei tanto do financeiro, né? Sim. Porque o financeiro eu sugiro que todo empresário delegue. Eu sugiro... Se o cara for muito bom em financeiro, ele vai puxar o financeiro para ser a operação. Ele vai investir numa financeira, em um banco. Tirar da operação dele. Isso. Pagamento, como você diz, não é que é pagamento de boleto, é gestão de entradas isso. E não, administrar assim, as saídas. Imagina que desde pequeno eu amo matemática, imagina que desde pequeno eu amo financeiro. Provavelmente eu vou puxar o conteúdo financeiro para ser a minha entrega operacional. Sim. Talvez eu seja um consultor financeiro, talvez eu abra uma empresa que seja tipo um banco, de empréstimo de dinheiro, porque eu gosto de dinheiro. Dificilmente nós que empreendemos em outras áreas, nós amamos o financeiro. Dificilmente, pode ser que sim. Mas eu sempre falo assim, cara, provavelmente você que vende queijo não deve ser bom em fazer DRE, demonstrativo de fluxo de caixa, você não deve ser bom em EBITDA, você não deve ser bom em... Então você deve ser bom em queijo. Então, primeira coisa que eu oriento todo empresário, Geraldo, tenha um braço direito financeiro. Tenha alguém ao seu lado que cuida das suas finanças. Tá? Então, a gente começou a falar aqui de negócio. Eu sou apaixonado por isso. Então, eu acho que o CEOcast ele tem um objetivo, de fato, que é incentivar. Assim como você, quando iniciou a sua carreira de empresário na área da educação, onde você é o forte, sim. O seu objetivo é formar a sociedade. Isso. E o objetivo do CEOcast aqui é exatamente isso. Legal. É dar voz ao empresário para que ele dê a sua contribuição. Legal. Além do seu negócio, mas alimentar aquele que está com uma ideia de empreender. Isso. Fixar para aqueles que estão junto qual é a sua ideia de sucessão, porque hoje é um que eu falo sempre dos empresários, que assim, o grande erro do empresário é que eu quero criar um substituto. É impossível, alguém substituir você. Isso. Não dá, porque é um perfil, é o jeito, é uma essência diferente. Então, a gente precisa incentivar esses empreendedores que a linha sucessória, ela faz-se necessário, ela é importante, até porque o seu negócio tem que ter continuidade. Isso. Os filhos nem sempre olham, vou dar continuidade ao negócio do papai. Isso. Ou nada, vou mudar em outra carreira. E aí a tendência, né, de finalizar é muito longa. Claro, claro. Falando de educação, né, eu sempre falo isso porque eu sou do Nordeste, moro em São Paulo há 35 anos. Olha isso. Né, lá onde eu levei um pouco dos valores e virtudes. E falando de educação na nossa região, como é que você vê hoje a parte educacional? Como é que está essa base? Como é que você está sentindo esse jovem chegar hoje no seu curso? Legal, legal.
polêmico, Uhul. mas... A gente tira a parte política de lado. Aí, né? Polêmico demais, só que assim, eu tenho como das minhas características, Geraldo, ser transparente. Sim. Então, o que eu falo pra ti aqui, eu falo no palco, eu falo com quem conversar comigo. Cara, preocupante. Preocupante, assim. Vamos pensar muito no meu nicho. Vou falar muito do que eu entendo, tá? Sim. Pra gente não ir muito pra uma seara de achismo e pra seara de estatística mesmo. Antigamente, logo quando eu abri o núcleo, para um aluno passar em medicina, ele tinha que ter muita bagagem teórica de conhecimento. Ele teria que ser muito bom em matemática, em química, física, biologia, história, geografia, filosofia, sociologia, inglês ou espanhol. Ele tinha que ser muito bom de conteúdo. Além disso, ele tinha que ter muitas horas treinando para fazer uma boa prova, para conseguir uma aprovação num curso concorrido com medicina. Então, Vanilton, é porque se usa essa matemática toda na faculdade? Usa não. Mas os neurônios nossos, nós precisamos de neuroplasticidade. Então, nosso cérebro, quanto mais você estuda, se dedica para algo, mais você se acostuma a aprender qualquer coisa nova, tá? Então, o que acontece? Esses alunos, logo quando eu abri o cursinho, eles entravam na faculdade e podia trazer anatomia, podia colocar bioquímica pesada. Os caras estavam acostumados a estudar 8 horas por dia e então eles aprenderiam bem o ciclo básico da faculdade, os ciclos de cirurgia, de clínica e conseguiriam ser grandes médicos. Qual o problema que eu vejo hoje? Ficou muito mais fácil passar em medicina. Mas quando eu digo muito mais fácil, Geraldo, eu vou criar aqui um dado e eu até desafio todo mundo a fazer isso aqui, se esse ano não der mais, no próximo. Todo mundo aqui se inscreve no Enem, faz a prova do Enem sem estudar, pega a tua nota e me entrega a tua nota. Eu te coloco em alguma faculdade de medicina do Brasil. Eu estou dando a promessa. Você passa em medicina esse ano, se quiser. E eu não vou te ensinar nada não vou te dar aula não. Você só vai fazer a prova, me entrega a tua nota do Enem, eu tirei 580 pontos. Tá bom, eu vou te colocar na faculdade, tu vai passar em medicina esse ano. Qualquer um. Qualquer um. Então, onde eu quero chegar com isso? Esse aluno que passou em medicina sem estar pronto, Geraldo, eu te pergunto. Esse cara vai ter maturidade cognitiva para aprender anatomia humana? Não. Se ele não consegue aprender anatomia no primeiro semestre, no segundo semestre, ele vai ter maturidade cognitiva para poder aprender a fazer cirurgia no quinto e sexto período, para poder aprender clínica, cardiologia, eletrocardiograma no quinto e sexto período. Meu amigo, não vai. Então esse cara vai sofrer demais nesses 6 anos, mas vai acabar formando. Porque o processo seletivo ele é errôneo, ele é falho. E durante a faculdade também continua esse processo de algumas faculdades, né, no caso, formam esses médicos, velho. E sabe qual é o problema? Tu vai ter uma dor de barriga hoje. Tu vai ter uma dor de barriga, uma dor de cabeça amanhã. Tu vai machucar teu ombro. E tu vai pra onde? Pra uma emergência. Quem te atende? Esse cara. Então, assim, eu sou muito preocupado com esse rumo que a medicina vem tomando. Eu tô falando muito da medicina porque é bem o meu nicho, tá? Mas serve também para o direito. Já acontece isso. Hoje, cara, você contrata qualquer advogado? De forma alguma. Você tem que olhar muito bem, porque pode ser que o advogado não saiba de nada, como pode ser que ele seja excelente. Engenheiro do mesmo jeito. Então, eu acredito que a educação, bem nesse meu nicho de pré-vestibular, eu acredito que caiu muito o nível. Então, hoje, quando a gente vai dar aula, a pandemia também interferiu muito nisso. Mas quando eu vou dar uma aula de biologia, hoje eu não consigo mais, para uma turma padrão, aprofundar como fazia antes. Porque a turma, ela sai do terceiro ano, muitas vezes com muitas falhas de bagagem mesmo, sabe? Então, minha visão sobre a educação é essa, cara, que infelizmente, pensando nesse meu nicho, passar em medicina ficou muito fácil e isso é perigosíssimo, né? Isso é perigosíssimo. Eu digo que é polêmico porque tem gente que julga dizendo assim, pô, Vanilton, mas na faculdade transforma a mentalidade. Não transforma, velho. Não transforma. Não, porque ali é a continuidade do que é o indivíduo. Isso. Né? É o comparativo do indivíduo lá na base. Se ele teve uma base forte, ele vai conseguir andar de forma tranquila. Quer que eu diga outra coisa também polêmica? Espero que a minha assessora aqui não puxe minha orelha. Mas, cara, existe um costume também, e eu sou pai de 3, tenho 3 filhos. Minhas vidas, meus 3 filhos. Eu escuto muito alguns pais de alunos, espero que esses estejam me ouvindo aqui, para ver como faz sentido o que eu vou te dizer. Geraldo, eles têm um filho que está no 9º ano do ensino médio. Certo. 9º ano do ensino médio. 9º ano dos anos finais, né, do fundamental. Então, o aluno está no 9º ano, sabe o que ele faz? O aluno estuda em colégios grandes aqui da região, Paraíso, Objetivo, Nossa Senhora,
Diocesano, Pequeno Príncipe, enfim. Estuda nas grandes escolas daqui. E quando o filho dele está no 9º ano, ele chama o filho e fala bem assim: filhão, o que você acha de ir para um colégio público, passar 3 anos num colégio público, para você conseguir cota e passar mais fácil em medicina? Vamos pensar juntos? Eu não quero julgar quem fez isso não, tá? Cada um faz o que quiser de sua vida. A minha função aqui é trazer as minhas verdades e a minha experiência. Sim. Como pai, eu jamais faria isso com o filho meu. Por quê? Porque a mensagem que nós passamos subliminar é bem assim: filhão, existe um caminho mais fácil. Filho, você consegue dar um jeitinho para você conseguir ser médico, que não é o caminho trivial, que não é o caminho natural. Tu entende meu ponto de vista? Sim. Então, quando a gente fala em educação, eu acho que algumas decisões dos pais mesmos têm que ser repensadas. Essa mensagem de vai para o colégio público, que mesmo sem você perdendo seus amigos de infância, mesmo você mudando seu ciclo, mesmo você tendo uma readaptação, mesmo tendo uma série de coisas que você pode ter dificuldade, mesmo assim compensa, pois ao invés de tu passar em medicina com 800 pontos no Enem, tu vai passar com 730. É um Caminho regresso, né? Um caminho de Então regresso. esse cara, quando tiver casado e tiver uma briga com a esposa, ele vai separar e casar com outra porque existe um caminho mais fácil. Esse cara lá na frente, quando ele for empresário e tiver um concorrente melhor que ele vai fechar e abrir outro negócio porque tem um caminho mais fácil. Então, eu acredito que nós, como educadores, já que a pauta é educação, nós precisamos entender o que há de subliminar em tudo que a gente faz com os nossos filhos, em tudo que a gente faz no nosso universo, micro e macro universo. Então, eu queria pontuar também essa minha visão sobre essa educação no processo seletivo, né, para a galera que quer muito medicina. E hoje os processos, né, com o avanço da tecnologia, acabou se tornando muito fácil. Isso. Né? Para o jovem de hoje, né, que competência você acha que ele deve, que caminho que ele deve seguir, né, para escolher que mercado, para o mercado de trabalho? Né? O que você vê esse jovem hoje que está se decidindo? Sim, temos que tratar desigualmente os desiguais. Uhum. Cada um é cada um, cada jovem tem a sua realidade, tem o seu Lego estruturado. Sim. Então, tem jovem que tem todo um perfil para ser advogado, outro tem que ser engenheiro, outro tem que ser empresário. Então, não existe uma fórmula única. Sim. Então, o primeiro passo de todo educador é acolher e entender o perfil comportamental de um aluno. Entender o perfil comportamental dele, vamos para o segundo passo, que é entender o que ele quer. Às vezes o cara tem todo o perfil para ser advogado, sei lá. Só que ele não quer ser advogado, Sim. ele quer ser médico igual o pai dele, igual o tio dele, tá tudo bem. Foi para esse ponto de o que ele quer, a gente tem aqui agora entender o que é melhor para a trajetória e para o plano de carreira dele. Isso é um pouco interessante que eu vou te falar. Chegou para mim um aluno e disse bem assim: Vanilton, eu te admiro muito e eu queria fazer igual você. Eu tô no cursinho aqui, cara, mas eu não quero ser médico. Eu cheguei aqui querendo ser médico, mas depois que eu te conheci, eu queria ser empresário, igual a você. Aí eu disse: cara, vamos lá, vamos pensar juntos. Onde é que você mora? Aí ele falou: em Mauriti. Eu disse: como é a condição de vida da tua família? Não, meus pais são bem pobres, moram em casa de taipa. Eles moram, na verdade, nós somos moradores da casa de um fazendeiro. Caseiro. Eu disse: caseiro, isso. Eu disse: maravilha, beleza. Tu quer empreender em quê? Aí ele: não sei, talvez abrir um cursinho. Uma coisa, achei bonitinho da parte dele, assim, sabe? Disse: irmão, são 3 partes. Primeiro, o seu perfil comportamental se encaixa com aquela área. Segundo, o que o teu coração pede para você fazer. E o terceiro, o teu projeto de vida. E eu comecei a perguntar: tu quer empreender o quê? No cursinho? Tá. Quantos cursinhos tu conhece que tem sucesso? Como é que abre um cursinho? Por que você quer abrir um cursinho tal? Eu disse: cara, eu agradeço a você pela admiração que você tem por mim, mas eu posso dar um conselho: seja médico. Você ser médico é algo que faz sentido? Ele fez: total. Eu apenas só não quero ir mais porque eu queria me inspirar em você. Queria ser professor do cursinho, depois virar dono de cursinho, enfim. Eu disse: cara, seja médico, você é um aluno muito bom, você vai passar em medicina, você vai ser médico e vai mudar a realidade da sua família. Ele olhou para mim assim, com o olho assim, meio triste, fez: tá bom. Esse aluno, é muito linda essa história, cara. Ele passou em medicina naquele ano e eu levei ele e a família dele para almoçar, né, como forma de comemorar. Eu fiquei muito feliz, né, por ele. Quando estávamos no almoço, o pai dele chegou, muito simples, né?
A mãe muito simples também, e ele falou, ele me chamava doutor, né? Ô, doutor, é a primeira vez que a gente vem num restaurante de rico. Que a gente foi com parte de pizza, algum restaurante, nem lembro qual era. É Central da Picanha, eu acho, não lembro. Sim. Eu disse, que legal, que bacana, tal. Mas fiquem à vontade, podem comer à vontade, tal. Todo mundo comeu bem. Acho que era o parte de pizza, que era rodízio. E depois que todo mundo comeu muito bem e tal, ele foi embora, nunca mais o vi. Depois de 6, 7 anos, eu os encontrei, sabe aonde? No Parte Pizza. O doutor, o médico, com os seus pais bem alinhados, tomando um bom vinho no Parte Pizza. Quando eu cheguei lá, eles me abraçaram e falaram, o senhor lembra que a gente veio aqui? Foi Parte Pizza mesmo, lembrei agora. Lembra que a gente veio aqui há 6, 7 anos? Ali era a primeira vez que nós tínhamos a oportunidade de comer bem num restaurante. E hoje meu filho pode pagar comida pra gente todo dia. Tu entende que se eu dissesse para ele naquele dia, cara, cola em mim aqui, vem ser professor, que eu já ser dono de cursinho. Eu estava dando um conselho que talvez seja até o que ele quisesse. Mas não é só assim. Tem que entender a realidade. Da família que ele vinha, ele precisava ter uma segurança. Hoje ele mudou a realidade da família. A irmãzinha dele já é nossa aluna, vai ser médica também. E uma família que era paupérrima vai ter 2 filhos médicos e eles vão conseguir realizar todos os sonhos. Eu acho que esse processo, né, da gente, eu sempre falo isso para os meus, que quando a gente contribui com o desenvolvimento do nosso semelhante, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente, no intuito de ajudar, a gente tira a oportunidade daquele indivíduo se desenvolver. Isso. Que é o tal de dar de bandeja, né? Isso é muito complexo. Porque nós não tivemos isso. É não ensinar a pescar, é dar o peixe, né? Exato. Então, eu acho que esse processo, ele tem que ser contínuo e o nosso ganha-pão disso, o resultado disso, é quando a gente os encontra e que, de fato, aquela ideia, você fala, poxa, eu ia ajudar, mas eu não ajudei, eu abri o caminho, ele foi, deu resultado e hoje está se posicionando como tem que ser. Né? Isso é fundamental nos tempos de hoje. Eu tenho um colaborador que agora é piloto da Latam. Olha que incrível. Primeiro emprego. Então, isso faz parte, porque o que a gente quer, é o que os nossos pais querem, independente das nossas histórias, é que tenhamos uma caminhada de sucesso. Belíssimo. E que lá na frente você tem que dar resultado de tudo isso. Mas falando de projeto, você é um empresário, um visionário naquilo que você desenvolve. Mas me conta, você tem um projeto novo a gente vai depois ter um vinhozinho aqui, gente. Legal. Então inicia já falando desse projeto para depois do vinho a gente não esquecer nenhuma. É verdade. Me conta que você está com um projeto novo, envolveu temos parceiros em São Paulo que você está desenvolvendo também. Me conta aí, vamos falar o tema, porque aí fica a cargo seu de fato incentivar aqueles que estão nos assistindo. Legal. Então, vamos lá. Lembra que eu te falei que quando eu abri as empresas, eu não sabia nada de gestão? Sim. Aí lembra que eu te falei assim, eu disse, Geraldo, eu comecei a estudar profissionalmente gestão. Exato. O que é estudar profissionalmente gestão? A medicina me deu algo muito lindo, que é a sede por conhecimento. Eu não consigo fazer nada se não for científico. Então, assim, na gestão que a gente faz, é sempre em cima de indicadores, de gráficos, de processos, porque tem que ter um porquê. Sim. Tá? Mas vamos lá. Eu comecei a estudar muito, a fazer os maiores cursos do Brasil, comecei a fazer cursos fora do Brasil, comecei a estudar sobre gestão, liderança, marketing, vendas, finanças, por mais que não seja a área que eu mais domino, né? Eu sempre falo isso. Isso mudou a minha vida, velho. Isso mudou a minha vida. Eu entender que a minha empresa são 4 eixos que precisam estar juntos e eu ter hoje as ferramentas, os dentinhos da catraca, e eu saber onde colocar esses dentinhos para as minhas empresas prosperarem e terem sucesso, isso como educador, isso me faz... eu não posso guardar isso só para mim. Então eu vou te contar como funcionou. Hoje nós somos uma holding com empresas na área de saúde e educação. Na saúde nós temos a Clínica Núcleo Saúde, uma clínica popular, acessível, né? Clínica médica, odontológica, com mais de 20 especialidades médicas, parte de exames, enfim. Nós temos o Núcleo Card, que é uma empresa de cartões de benefícios. Então, esse é o eixo saúde da holding da gente. Na educação, nós temos o Núcleo Pré-Vestibular, Núcleo Mentoria e Pré-Vestibular, e nós temos a Simplifique Editora. Tá? Feito isso, eu comecei a colocar as catracas do marketing, das vendas, da operação e das finanças,
todos os dias gerindo o meu time, alinhando cultura e fazendo uma liderança assertiva. Perfeito. Feito isso, Geraldo, eu pensei, caramba, meus negócios estão dando certo. Graças a Deus mudei a minha vida, estou realizando os meus sonhos, os meus negócios estão prosperando, a cada 2, 3 anos eu consigo abrir um novo braço da nossa holding. O que é que eu posso fazer mais? E aí Deus tocou meu coração. E numa conversa, inclusive numa missa, estava numa missa, né, rezando, e me veio um desejo de ensinar sobre tudo o que eu aprendi. Porque, como eu te falei, eu tenho alguns dons, e eu não tenho vergonha de falar isso. Um deles é a comunicação. Então, se Deus me entregou esse dom de comunicar, de ensinar, de explicar de forma simples coisas complexas, por que eu não posso pegar aqueles 8, 9, 10 anos de coisas complexas que eu aprendi de negócio e simplificar isso para ensinar para alguém? Muito bem. Eu comecei a passar isso, cara, para donos de escola. Lá no Sudeste nós temos a 4SE, Soluções Educacionais. Tá. Então, nós íamos vender livro para dono de escola e eu percebia, veja, o dono de escola não vai conseguir pagar 3 mil por aluno desse livro. Sabe por que ele não vai poder? Porque a escola dele não está crescendo. Então, se eu só vendo o livro para ele, eu vou ser um problema a mais para ele, que é me pagar 3 mil reais por aluno todo mês. Então, se o cara tem 300 alunos e está totalmente desorganizado, se tem 500 alunos e está completamente desorganizado, esse cara não vai conseguir me pagar, eu vou ser mais um problema. Uhum. Então, eu pensei, a 4SE, a 4 Soluções Educacionais, ela vai focar em vender solução para o aluno, mas vai trazer solução para o dono, para o founder da escola, o fundador da instituição. E aí criamos um braço chamado 4SE Founders para cuidarmos do dono de escola. Para dizer, cara, aumenta R$1 em cada produto da tua cantina. Você deu o direcionamento para coisa simples. Levantar fundos. Entendeu? O que acontece se tu aumentar 60 centavos na tua margem de lucro da tua farda? Vamos fazer conta para ver o que acontece no teu lucro final do ano. Sim. O que acontece se tu contratar alguém para fazer customer success, para fazer o sucesso do teu cliente, para tu cuidar do teu aluno não só no período de matrícula, mas durante toda a jornada dele aqui? O que acontece? Se tiver um funcionário pagando 3 salários para ele, 2 salários para ele que seja, só para ele cuidar dos pais. Então, a gente começou a pontuar, e os donos de escola falando, pô, Vanilton, isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. E eu fazia isso de graça, viu? Não era venda, não. Era consultoria gratuita. Consultoria gratuita. Gratuita. Eu fazia isso porque eu queria ajudar, entendeu? Até para ele crescer e comprar mais livro. Então, como eu sempre falo, em negócios, ninguém dá murro em ponta de faca. Não. Então, é tudo com fins lucrativos. O meu propósito, eu sempre falo isso. Eu quero muito ajudar as pessoas, mas eu preciso ser ajudado, eu preciso ter uma estrutura financeira para eu poder honrar e abençoar as outras vidas. Senão, eu não consigo fazer nada. Então, para ser bem transparente, assim, é com fins lucrativos, mas essa mentoria era gratuita. Cara, comecei a fazer um monte de curso em São Paulo de mentorias, né, para eu aprender a ser mentor, para eu estruturar mesmo isso. E aí me veio um sócio, Vinícius Machado, que é um mentorado meu. Vinícius era um monitor do cursinho, virou depois professor do cursinho, virou coordenador pedagógico, um menino fantástico, alinhado com os meus princípios. E eu mentorei e construí junto com ele a carreira dele. E hoje Vinícius é um cara que, não vou nem dizer quanto ele fatura, para ele não ter raiva de mim, mas é um cara que hoje não tem problemas financeiros, graças a Deus, e vem crescendo muito, tem 20 e poucos anos, Vinícius. Então, quando eu mentorei Vinícius, eu pensei, poxa, isso pode funcionar para qualquer empresário que queira aprender sobre negócios. Aí em São Paulo, nós iniciamos a operação com a 4SE Founders, que é uma escola de negócios. Mas lembra que eu falei em propósito? Sim. Cara, eu sou nordestino, eu sou caririense. E eu me dá nos nervos quando eu converso com empresários aqui da região, e a conversa, às vezes, é assim, ó. Pois é, porque funcionário aqui é muito difícil. Aqui é melhor do que São Paulo, eu garanto. Aqui não é difícil funcionário, não. Agora, treine o seu funcionário, estude você sobre liderança. Cara, autorresponsabilidade. Geraldo, nós precisamos pegar funcionários verdinhos que não têm uma formação na Link, por exemplo, em empreendedorismo. Um cara que não vem de Harvard, mas um cara que terminou ali no Adalto Bezerra, um cara que terminou. Vamos pegar esse menino e vamos criá-lo, vamos orientá-lo, vamos transformar a vida dele com conhecimento. Mas como é que o empresário faz isso se ele não tem o conhecimento? É muito mais fácil para o empresário culpar. É muito mais fácil dizer que o mercado é difícil, que o concorrente é sacana. Eu escuto muito isso. Ah, mas meu concorrente é muito covarde. Olha o que ele está fazendo. Meu amigo, ele está certo, está batalhando, está lutando para conseguir o dele. Então,
A ideia da 4SE Founders é trazer agora toda essa bagagem de conteúdo que eu tenho para o Cariri. Só que, cara, quem sou eu no jogo do bicho? Eu sou apenas um empresário a mais, batalhando e lutando. Talvez o que eu tenha que me permita subir num palco e falar sobre o negócio, talvez seja didática. Talvez seja tempo de palco. Mas quando eu converso com grandes empresários locais, a galera sabe muito. Eles só não sabem, às vezes, é implementar. É aplicar. É entender o porquê que ele deve fazer aquilo com mais eficiência para poder trazer mais resultado. Por isso que na 4SE Founders eu não vou conseguir sozinho, não, tá? Todos os nossos projetos, eu não acredito em sucesso individual. É impossível. Então, o que é que nós estamos trazendo aqui para o Cariri, Geraldo? Os maiores mentores do Brasil. Como é que eu sei quais são os maiores e melhores mentores do Brasil? Como é que eu sei quem são? Porque eu fui aluno dos caras, pô. Eu já paguei, eu invisto por ano, Geraldo, por ano eu invisto entre 300 e 350 mil de curso, tá? Aí quem acha que é exagero é só pesquisar. Pergunta aí quanto é o Clex Club. Pesquisem aí, quanto é o Clex Club do... 100 mil reais. 400 mil. 430 mil Clex Club. Tá vendo? Eu tô por fora. Entendeu? Quanto é o G4 Club? Pesquisem. Entendeu? Quanto é para você fazer parte da Mastermind do André Menezes? Da Mastermind do Conrado Adolfo? Então, ao longo desses 10 anos, eu bebi de todas essas fontes, investindo em conhecimento. Então, eu sei qual é aquele mentor que funciona mais para a nossa realidade. Por exemplo, eu sempre estou, né, assim, nessas mentorias. Esse ano, eu fiz na G4, né, Educação, e fiz também com o André Menezes, também, um cara muito bom, e fiz com o Ricardo Nunes, que até virou um cara que eu tenho um carinho gigante. Cara gigante. Sim. Cara do bem demais, sim. Humilde. Então, com todos eu aprendo coisa diferente. Eu aprendo mais a prática, o dia a dia. Tive com o Pablo Massal também agora, né, que é um cara que leva mais para o lado espiritual. Não é muito técnico, o papo dele não é muito técnico, é mais inspiracional, né? Do jeito dele fazer. Há quem critique, há quem goste, mas é o jeito dele ser. E aí, Geraldo, nós estamos trazendo tudo isso para o Cariri. É desafiador. É desafiador, vou te explicar por quê. Porque, primeiro, as pessoas não entendem qual é a intenção da gente com as coisas. A minha intenção com a 4SE Founders aqui, cara, é criar uma comunidade de empresários. Nós não somos uma empresa de eventos, tá? Nós não somos empresa de eventos. É tanto que eu estava conversando esses dias com o Marlo, que faz uns eventos gigantescos aqui. Como é que chama o evento que ele fez? Hoje, o Cariri Summit 2000. Cariri Summit. Cara, lotação, sucesso absoluto, um evento espetacular. Todo mundo elogiou o Cariri Summit. Então, o Marlo, ele tem uma empresa de eventos corporativos. Né? Ele vai colocar ali 1.000, 1.500, 200 pessoas para ter papo com caras grandes. Não é a nossa ideia. Né? Tanto que eu conversando com o Marlo, eu disse, cara, é totalmente diferente a minha ideia da tua. A tua é uma empresa de eventos corporativos, né? Ele tem outras ideias, tem as mentorias dele, por sinal. Né? O método que ele criou, muito bacana, por sinal. A nossa, cara, é uma comunidade seleta. É termos ali 30, 40, 50 empresários em uma mastermind, em um ecossistema, para trazer, para conversar com esses 50, os grandes mentores do Brasil. Eu falei alguns nomes que eu conversei essa semana. E a minha ideia é trazer essa galera para cá. Todo mundo estranha quando eu falo. Todo mundo fala, sabe o que para mim, velho? Por que tu não abre em Fortaleza, Vanilton? Engraçado isso, né? É o processo de... Não vai dar certo, né? Cara, cultura. E todo mundo fala assim, Vanilton, por que tu não abre em Fortaleza? Vanilton, mas Recife é melhor porque tu consegue aluno de Maceió, de João Pessoa, que é pertinho. Eu disse, você não entendeu. Porque a minha ideia não é só conseguir aluno, é transformar. A minha missão não é só fazer onde é mais fácil, é levar para o meu povo. O que eu quero é que o empresário do Cariri, o empresário nordestino interiorano, o cara de Serra Talhada, o cara de Salgueiro, o cara de Picos, ele venha para o Cariri e aqui ele tem um berço, um rico ecossistema de negócios. Um rico ecossistema de negócios, onde nós traremos grandes mentores nacionais para fazer o treinamento corporativo. E tudo que eu aprendi eu vou ensinar. Sim. Tudo que eu aprendi eu vou ensinar nas imersões, nos treinamentos, no hands-on, no papo 1 a 1, né? E a gente vai... Assim, eu não tenho dúvida do que eu estou falando. O que foi que eu falei para Felipe de Pádua quando ele foi assistir minha palestra? Cara, vai ser a melhor da sua vida. O que foi que eu falei para meus amigos na casa? Eu vou ter uma casa 2 vezes melhor que essa.
E o que é que eu falo hoje para você aqui nesse podcast? A 4SE Founders vai ser um marco na história do Cariri, no mundo de negócios. Pode anotar isso. Não vai ser fácil, vai ter muita gente virando as costas, vai ter muita gente falando mal, vai ter muita gente criticando, mas eu não preciso de muita gente. Eu preciso daqueles 30, 40, 50, 60, 100, 200, não sei quantos vão abraçar o projeto. Eu preciso daquele grupo de empresários seleto, de mentalidade aberta, para que ele comece a estudar conosco aqui em Juazeiro. Porque o que eu quero mesmo é que ele abra a mente e vá buscar conhecimento onde eu fui buscar. Investindo valores maiores, escalando a sua empresa para eles terem condições de investir valores maiores em São Paulo, para eles estarem em várias escolas de negócios diferentes. Então, eu não tenho dúvidas, cara, não tenho dúvidas. A 4SE Founders vai ser uma disrupção aqui na região do Cariri quando o assunto é business, quando o assunto é negócio. O tempo vai dizer e você vai ver que quando a gente quer algo, quando a gente sonha grande, sim, nada é impossível. Esse processo, né, que a gente chama de... Traz mais uma aguinha, né? Esse nosso processo, né, que é dar um passo, 2 ou 3 para trás para poder fazer a flecha. É o efeito arco-flecha. Né? Você estiga para depois você andar. Isso. Você ir à frente. Essa determinação é o norte, né, do empreendedor. Isso, cara. Eu acho que o empreendedor que não carrega isso, e é óbvio, a gente está dentro de nós estamos numa região que culturalmente é muito forte, alguns conceitos, algumas formas de segurança, né, de vaidade, não, para mim já está bom, mas o mercado hoje precisa se modificar. O mercado hoje precisa de novos pensamentos, novas cabeças. O Cariri Summit uniu 1.400 pessoas. Cara, eu fiquei muito feliz com isso. Sim. Fiquei muito feliz. É um evento que, para o empresário, é uma porta. Ali está o cliente, ali está a troca. Eu fui num evento pequeno e é muito bom porque a gente escuta o óbvio. Mas todo evento é o óbvio. Isso. Todo evento ele traz a consistência, obrigado, querido, né, do óbvio. Porém, quando a gente cria esse hábito de estar presente, ali está o público. Isso. Ali está o network de transformação. Cara, network é uma palavra muito boa. Sim. Quem tem mentalidade escassa, né? Acaba achando que é besteira, que é papo de coach, que é papo de bobeira. Mas não é, cara. Ó, lembra que eu te falei dos valores que eu invisto por ano? Por que tu acha que eu invisto por ano 300, 400 mil de curso? Por que eu invisto isso? É porque eu gosto de rasgar dinheiro? É porque eu não gosto do meu dinheiro? Não, cara. É porque dá ROI. Sim. É porque dá ROI. Ponto. Eu não sou maluco de colocar 1 centavo meu se não vinha 2 centavos, entendeu? Então, as portas que se abriram para mim por conta dos acessos que eu investi, elas dão ROI, elas dão retorno sobre o investimento. Eu só coloco 300 porque voltam 400. Ponto. Sim. Porque senão eu não sou empreendedor, senão não tenho nem condições de falar sobre negócio aqui. Eu vou gastar por gastar, entendeu? Então, assim, o que o empresário tem que abrir a mente é, poxa, tua empresa ela fatura 5 milhões por ano, 3 milhões por ano, beleza. Tu faz uma gestão profissional? Se a resposta é não, imagina se tu fizesse. É simples assim. Se tu fatura 1 milhão por ano, dá um exemplo mais baixo. Se tu fatura 1 milhão por ano e tua margem ali, tu bota no teu bolso 100 mil por ano, né? Dá mais ou menos 9 mil por mês, 8 por mês. Se tu ganha ali 10 mil por mês. Cara, imagina se tu entendesse de marketing para fazer um tráfego pago assertivo, se tu entendesse de vendas para poder fazer scripts com torno de objeções estratégicos. Imagina se tu tivesse uma visão clara, com frameworks, para você acompanhar toda a jornada do cliente, não deixar esse cliente ir embora. Imagina se teu financeiro fosse estruturado e tu tivesse um planejamento de 3 e 5 anos para tu saber onde tu vai estar em 2030, em 2030. Imagina se tu faz isso. Sim. Agora, isso, cara, é educação. Isso é conhecimento, isso é estudo. E o empresário, ele tem a mania de querer fazer a coisa na tora de todo jeito, na inspiração. Ele quer fazer na transpiração. Ele acordou hoje inspirado, então ele vende muito. Hoje ele acordou mais para baixo, ele vende pouco. Não é assim, isso não é negócio. Isso é comércio. Sim. Entendeu? Então, esse é o nosso porquê, né?
esse é o nosso porquê. Simon Sinek fala, né? Comece pelo porquê. E o meu porquê é entrar em cada mentezinha de cada empresário da região do Cariri, pequeno e médio, tá? Sim. Não é para grandes empresários. Né, para pequenos e médios empresários e escalar esses negócios. Eu sei como fazer isso, o meu time de mentores, de consultores sabem como fazer isso. Agora é a gente fazer o primeiro evento que vai ser no dia 21 de novembro, Geraldo. Dia 21 de novembro. Vai estar aqui? Eu acho que eu embarco... Não, já tenho voltado. Mas tudo vai, é possível. vai ter em São Paulo também. Eu te chamo por de lá. Vamos tá bom? Dia 21 de novembro, a gente vai fazer o 4SE Gestão Estratégica. Vanilton, é um evento, é uma imersão, é o quê? Gente, vai ser uma coisa seleta para 50 empresários. Tá? Eu já vou avisando, né? Para você conseguir colocar 50 empresários, trazer grandes mentores, nós precisamos entender que isso é um produto que tem um valor agregado, é high ticket, nós queremos transformar isso. Então, o empresário nesse evento, ele vai ter uma experiência que eu acredito que ele nunca teve na região. Tá. Calma que a gente vai brindar esse vamos sim. Você vai eu falar vou te explicar sobre melhor esse projeto, disso. você vai explicar. Bem, meus amigos, o bate-papo, a gente está falando de negócios de sucesso. Empreender, né, nesse nosso país não é missão tão simples. Mas nós carregamos duas coisas para quem é o empreendedor. Valores e virtudes. O restante é inspirar. E inspirar é suor. Tem que suar a camisa, tem que acreditar naquilo que você faz. E todo projeto de vida, quando alcançado, a gente fala de ciclos. Ciclos é 10 em 10 anos. Então, em 10 anos, você muda o teu ciclo. Então, como será você daqui a 10 anos? Nós temos histórias aqui de 30 anos. Quem fui eu há 30 anos atrás? Quem sou eu há 30 anos agora, após 30 anos? Tudo é ciclos. E esses ciclos, a gente festeja de forma íntima. Alcancei o meu objetivo, não alcancei. Tive sucesso ou tive insucesso. Mas nós estamos vivos. Você carrega no teu olhar, Vanilton, o brilho da gratidão, o brilho dos valores que foram inseridos de forma curta e objetiva lá atrás. E hoje a gente pode brindar a vida, olhar lá atrás e falar, poxa, já modificamos. Perfeito. E para brindar, óbvio, que a gente sempre... Me desculpe os cervejeiros de plantão, quem curte os destilados. Eu gosto de vinho. Não que uma boa Heineken não tenha seu valor, também. Temos gente que já está com medo de tomar Heineken, mas tudo bem. Faz parte. Então, hoje nós vamos brindar com vinho. É um vinho simples. É o Frank Sinatra aí do nosso lado. Harmonizou bem, viu? A música. Nós vamos tomar um Nero d'Avola. Certo. É um vinho do dia a dia, não tão encorpado. Estamos falando de 14%, 13%. Mas é um vinho do nosso dia a dia. E para brindar as coisas boas da nossa vida, primeiro porque a gente está com saúde e está vivo. E brindar, eu acho que faz parte da nossa vida. Boa conversa, que é o que está acontecendo aqui. Às vezes a gente olha o horizonte, que é tão difícil, a gente olhar o caminho. Eu não vou levantar aqui não, porque o pessoal briga quando eu levanto aqui, porque... Fica ruim de pegar o... não, aí a câmera não pega, aí fica na frente, eu sou alto, e aí... Mas dá para sacar uma rolha. Nós não estamos falando de vinhos de guarda, esse é um vinho... O sommelier vai me odiar eu estar fazendo isso, tá, gente? O Ícaro, é um sommelier aqui de Juazeiro, pessoa muito querida. Tenho muita admiração por ele. Já vi alguns cortes de trabalho que ele fez. E aqui a gente... Olha que coisa linda, fez até barulho, bonito, né? Viu?
E aí tem o efeito da rolha, né? Porque a grande maioria dos degustadores de vinho falam: o que, que eu vou fazer com a rolha quando o garçom, o maître, me entrega a rolha? Na verdade, é uma etiqueta. Sim. Que para um vinho de guarda, né? Que aí a gente está falando de vinhos com um ticket médio bastante expressivo, a gente olha a rolha, não é cheirar, porque você vai sentir cheiro de rolha e vinho. Né? É para ver se caiu algum resíduo da rolha aqui dentro. Que sendo um vinho de guarda, aí faz-se obrigatório coar. Decanter, né? Também. E aí vai para um decanter, e aí por aí vai. Esse não precisa, porque esse é um vinho no nosso dia a dia. É um vinho leve de se tomar. Tem uma característica como a gente chama, é aromático, né? Não é perfume. Ah, cara, ele é bem aromático. Não, O que você achou dele? Fruta madura. Madura. Tem uma... E comporta. Sim, e tem uma coisa aí que é uma hortaliça, né? Pimentão? Pô, cara, ele tá trazendo algum aroma que tá chamando a atenção, cara. É uma canela, talvez? Tem. Não é canela. Mas é aquela frutas muito maduras, né? Que aí você vai achar. Aquela ameixa bem madura. Bem madura. Quem comporta, né? Que fala. Sim. Cara, espetáculo de vinho. E o velho pimentão, né? Como diz, Isso. né? Aqui ele tá, aqui é o cítrico. A acidez, ó. A acidez. Chega em engilha a gengiva, né? Querido, um brinde. Um brinde. A sucesso do seu trabalho, sucesso da tua caminhada, da nossa caminhada, da caminhada de todos que estão aqui, porque cada um que está aqui tem sua história. Amém. E esses que estão aqui, eles estão compartilhando, sendo coautor, né, de registro das nossas histórias. Isso. O seu cast, dando voz ao empreendedor, o empreendedor deixando, né, a sua mensagem não aos substitutos, e sim àqueles que querem empreender e seguir a carreira sucessória. Perfeito. Porque sozinho, amanhã, alguém precisa estar aqui fazendo o que a gente está fazendo. Então, que seja aqueles que, de fato, entenda, né, o valor e virtude das ações da vida. Isso. E que não é simples. A minha demorou 35 anos. Você está no processo de mudança também. Isso. Sucesso a nós. Sucesso. Um brinde à vida, gente. Olha só que coisa boa, tá vendo? Tem gente ali que pode beber também. Um espetáculo de vinho, viu? Espetáculo. Tem uma Muito frase que bem. eu gosto muito, Sim. viu, Geraldo? Que ela fala: Sim. viver é desenhar sem borracha. Isso. Frase simples, né? Viver é desenhar sem borracha. Então, o que nós fazemos aqui, o que nós fazemos agora, foi feito. Sim. Nós não podemos voltar nem um segundo para trás. Não pode. Então, Eu carrego uma mensagem que papai sempre falava, né, que é o mundo dos homens. Nós nunca podemos desdizer aquilo que você disse. verdade. E ele falava muito isso. Você não pode desdizer o que você disse. Trazendo para o nosso mundo, para a nossa realidade hoje, seja verdadeiro. Isso. Nós somos seres humanos falhos. Isso. Mas seja verdadeiro dentro do seu erro. Que eu acho que... É a teoria do Lego, né? Exatamente. E dando continuidade a esse nosso bate-papo, nós temos perguntas, né? Sim. Porque tem gente aqui de Juazeiro do Norte, que é o Felipe Souza, e acho que você até já respondeu. Como nasceu a ideia do 4C Folders? E qual coluna, né, de mercado de educação e negócios você busca preencher? Legal. Então, vamos lá. A 4SE Founders, né, o nosso ICP, o nosso cliente ideal, ele é o empresário pequeno e médio. Tá.
Tá? Então, grandes empresas que faturam aí 200, 300 milhões, não é algo que os nossos mentores vão ser treinados ou não vêm com essa ideia de transformar aquela empresa. Porque assim, cara, empresa, ela é como a gente. A vida de uma empresa, ela parece muito com a vida de uma pessoa. Quando nós somos bebês, assim que a empresa nasce, ela é um bebê. Então, ela precisa ser cuidada como um bebezinho. O dono muito presente, né, que é a mãe, que é o pai. Sim. Um cuidado, o leitinho todo o tempo, aquele cuidado, aquele detalhe. Não dá para delegar. Uma criança de 3 dias, você não manda um babá cuidar. Você mesmo cuida, a mãe mesmo cuida. Então, um bebê, ele é diferente de uma criança. Quando dá seus primeiros passos, quando começa a dar gosto pra gente, né? Quando começa a trazer os primeiros resultados, que nos dá aquele prazer de, poxa, olha o que meu filho está fazendo. É a sensação da empresa criança. Essa empresa vira adolescente, né? Que ela volta a dar trabalho, porque ela quer expandir, porque ela quer escalar, porque ela quer novos ares. Só que essa empresa depois ela amadurece, ela vira adulta, ela envelhece. Só que diferente da vida da gente, uma empresa ela pode ser renovada no processo sucessório. Sim. A empresa ela não morre necessariamente, ela pode ser renovada e o ciclo de vida dela ele pode entrar num looping que a nossa vida não consegue. Então, quando eu falo do nosso ICP, né, do nosso Ideal Customer Profile, né, que é o cliente ideal, são pequenos e médios empresários, porque nós vamos cuidar do bebê, da criança e do adolescente. Na 4SE Founders, nós não cuidamos da empresa adulta, que já fatura aí 300 milhões. Por quê? Porque tem outras escolas que se propõem a isso. Né? E por aí vai, né? Não, e tem outras, sei lá, a G4 ela consegue fazer isso, Sim. a G4 Educação. Então, minha ideia é pegar uma empresa aqui do Cariri, bebê, o cara não tem processo, o cara não tem cultura, não tem código cultural, ele não tem sistema, ele não é um bebê. Ou uma criança, ou um adolescente, transformar o bebê em criança, a criança adolescente, para depois ele voar sozinho e fazer cursos maiores lá em São Paulo, fazer cursos maiores nos Estados Unidos, mas sempre estudar. Não é porque a empresa está faturando múltiplos milhões que ela não pode dobrar isso aí. Né? Então, esse é o nosso ICP, são justamente empresas pequenas e médias do interior do Nordeste. Eu falo muito Cariri porque nós estamos no Cariri, mas qualquer empresário do interior do Nordeste, nós vamos ter imersões, né, itinerantes, e ele obviamente pode, nas imersões, pegar o carro, pegar o avião e vir aqui para Juazeiro do Norte, que vai ser o polo de entrega de conhecimento educacional. E isso vai ser maravilhoso, porque hoje o empresário, você que quer investir em consultoria, na grande maioria hoje, que quer assistir uma grande palestra, está todo mundo indo para São Paulo, porque isso. São Paulo é, óbvio, é o centro nervoso do país. Né? E a gente tendo essa possibilidade aqui, você já economiza de voo 3 horas, de voo, hotel, carro, já tendo tudo aqui. E essa região do Cariri, eu acredito, eu estou aqui, inclusive vai ter um CNPJ novinho para você cuidar. Ah, legal. Né? E aí nós temos aqui o Marcos da cidade do Crato. Obrigado, Marcos, pela audiência. Qual é a diferença do 4SE Founders em relação às outras escolas ou programas de empreendedorismo? Legal, ótima pergunta. Bacana. Eu acredito que a exclusividade e o cuidado personalizado individual. Vou repetir, nós não somos uma empresa de imersões. Então, até eu vou fazer uma correção, Geraldo, se me permita. São Paulo, nós temos todos os dias, se brincar, grandes palestras. Sim. Só que Juazeiro já tem isso também. Né? Juazeiro do Norte, já, por exemplo, o evento que o Marlo fez, que eu me referi, ele vai trazer agora Cacá Diniz no final do ano. Sim. Um evento que nós estamos apoiando e acreditando que pode ser transformador também. Então, Cacá Diniz vai estar aqui em Juazeiro, vai estar palestrando. Então, onde é que nós nos diferenciamos? Nós não somos uma empresa de palestra. Tá. A ideia é que nossos mentores venham, peguem na sua mão e faça uma imersão de palco, apenas com 50. Eu vou detalhar. Toda imersão nossa, ela tem no mínimo um turno inteiro de duração com o mentor. Tá. Então, o mentor ele vem lá trabalhar sobre finanças. Então ele vai com aquele pequeno grupo, ele não vai palestrar, não é uma pegada coach, ele não vai desligar a luz, não vai dizer yes, ou não é isso. Ele é um mentor, ele é um executivo, ele é um empresário que já tem experiência com vai trocar aula. Informações. Ele vai trazer conhecimento técnico. Ele vai trazer conhecimento técnico para falar, para gerir suas finanças tem que fazer isso, isso e isso. A planilha é essa. Terminamos a parte teórica, vamos para o momento de mentoria hands-on, que é o quê?
Senta aí, empresário, que os nossos mentores vão sentar com você e você vai sair da mentoria com a planilha, com o processo estruturado, para que amanhã você já aplique isso na sua empresa. É o que eu chamo de dar ROI. Sim. Lembra que eu falei que eu invisto 200, 300 mil em curso? E sempre eu volto ganhando mais? É o que o empresário vai ter nas imersões da 4SE Founders. Ele vai entrar na imersão 1 e vai sair outro, porque é um processo de imersão mesmo. Ele tem que vir com a mente aberta, ele não vai ter aulinha, não é palestrinha motivacional, não é conteúdo técnico que ele deveria saber se ele fosse formado em empreendedorismo, se ele fosse formado em gestão, se ele fosse formado em liderança. Como ele não tem essa formação, nós vamos formá-lo para que ele transforme a empresa dele na prática. Repito, não é aulinha, não é palestra, não é, algo coaching, não é essa a nossa vibe, não é. Motivação, acho que nós já temos quando acordamos e olhamos para o céu. Motivação a gente já tem quando olha para os boletos. Motivação a gente olha quando vê um filho requerendo algo e a gente não consegue dar. Sim. Então acho que motivação já tem. Lá a ideia é técnica. Então eu vou te falar quem eu vou trazer para cá, cara. Estou muito feliz. Manda ver. Dificílimo conseguir essa galera, porque são auto-executivos, tá? Dentro desses ambientes que eu fui, tiveram 2 nomes que me chamaram muito a atenção. Que esses caras falam muito bem de gestão estratégica. Então, esse evento do dia 21 de novembro, até para o empresário que está nos acompanhando anotar e não deixar de entender mais sobre, para saber se é para você. Né? Nós fazemos sempre uma aplicação, não é um curso que você vai lá e compra, não é assim. Tá. Ele tem que fazer uma aplicação para que nosso time se vai fazer sentido também. E veja se faz sentido para ele. Porque nós não queremos nenhum empresário que não tenha a sua vida transformada na imersão. Nós precisamos que o empresário entre e tenha mentalidade para ele sair de lá com a sua empresa transformada. Para que dê ROI. Senão ele só me paga uma vez. Veja, eu não quero que ele vá para uma imersão da 4SE. Eu quero que ele vá, invista um valor X, fature 2X depois de 90 dias e fala, Vanilton, quando é a próxima? Quando é a próxima, exatamente. Porque deu ROI. Deu retorno sobre o investimento. Então o negócio, cara, é simples assim. Não é balela, não é oba-oba, não é enrolação, não é falsas promessas. Foi para uma imersão nossa. Não deu ROI, não volto mais nunca. Que é o que acontece hoje, né, nos cara, grandes eventos, porque tem muita coisa vazia, né? Primeiro, que muita gente fala sobre negócio sem ter empresa. Eu estava falando isso com o Ricardo Eletro. É falar da dificuldade sem você ter passado pela dificuldade, né? Então, como é que você vai ensinar alguém a gerir uma empresa, a falar sobre as dores reais de um negócio, se você nunca abriu um CNPJ verdadeiramente? Então, os nossos executivos, cara, são pessoas, os altos executivos que vão trazer, eu vou trazer o Pedro Julião. Cara, quem é Pedro Julião? Para a galera anotar e pesquisar. Pedro Julião, ele é formado em Stanford, em administração nos Estados Unidos. Ele foi diretor administrativo da Arco, que é uma das maiores empresas educacionais do Brasil, da América Latina. A Arco Educação, né, do SAS, enfim. Hoje ele é CFO, diretor financeiro e diretor de novos negócios da Doctoralia, a maior plataforma de tecnologia de agendamento de consulta médica do mundo. Então hoje, cara, ele é o CFO, ele é o diretor da Doctoralia Brasil e Chile. Por que eu escolhi o Pedro para vir? Porque foi um dos caras que mais me encantaram em termos de conhecimento. O cara é formado em Stanford, o cara tem formação na FGV e ele tem uma didática muito clara, uma didática muito boa. Então trazer o Pedro para mim foi um grande sonho realizado. Então o Pedro Julião vai estar aqui no dia 21 de novembro, na 4SE Gestão Estratégica, para trabalhar justamente o tema gestão financeira, que é o que ele faz no dia a dia dele, para toda a Doctoralia Brasil e Chile. O cara é um monstro. Outro cara que me encantou muito na parte de marketing sales, né, marketing e vendas, foi um cara chamado Henrique Valongo. Olha quem é o cara. Ele é mentor, ele é consultor de grandes empresas como Petrobras. Então veja, estou falando de uma gigante. Não sei, uma estatal nossa. Bosch, conhece a Bosch? Sei eu. A Bosch. Microlins, ele teve um trabalho na Microlins um tempo. Tem vários, são várias. Sei lá, Hering, a Hering, marca de roupa. Ele é um dos conselheiros, consultores da Hering. Né? Então, Henrique Valongo é um cara lá de São Paulo, né? Pedro vem de Curitiba, o Henrique vem de São Paulo, e os dois vão estar aqui numa imersão, que, repito, não é aulinha, não é papinho, não. É planilha, é processo, é transformação na prática que nós vamos ter no dia 21 de novembro aqui em Juazeiro. Para ter noção, claro que eu comentei isso com alguns colegas. Cara, já tem inscrição feita de gente de Teresina, de Fortaleza, de Recife, de João Pessoa, de onde mais que assim, é Maceió, né? De Maceió. Então veja, entenda.
Tu entendeu? Olha como isso faz vibrar meu coração. Não consigo nem esconder o sorriso. Essa galera vai pegar o avião e não vai para São Paulo fazer imersão. Ele vem para Juazeiro do Norte, velho. O meu projeto nem começou ainda e eu já estou conseguindo, eu não, né? O meu time, nós estamos conseguindo já fazer uma transformação e trazer Juazeiro do Norte, o Cariri, para o centro do mundo business, entendeu, Geraldo? Então, pô, cara, isso me deixa até emocionado. Então, o Pedro Julião vai estar aqui. É um cara, não precisa ir para São Paulo ver esses caras fazendo mentoria, não, pô. Ele vai estar aqui olha o que eu falei. Essa galera que vem desses locais, eles vêm também em busca do networking. Porque eles sabem que o Cariri é forte. Sim. Então, olha o ambiente imersivo que nós vamos ter aqui durante o dia 21 de novembro. Vai ser apenas o primeiro evento de tantos que nós faremos, né? Lá eu vou explicar mais, falar mais detalhes do que é a 4SE Founders. Mas eu acho que eu não consigo esconder, né, cara? A minha emoção, a minha alegria, eu a minha acho que vibração. o bom do processo, né, do empreendedor, né, é exatamente isso. É fazer as suas tomadas de decisões com o coração. Né, só que com solidez, de resultados. Né, você olhar... É o nascimento de um filho. Isso, né, é você ver ele, isso mesmo. como se diz, caminhar e correr nos campos, né? A Melissa de Barbalha. Melissa, obrigado pela audiência. Quais foram os maiores desafios para tirar o projeto, né, do papel e consolidar a 4SE Founders no Cariri? Legal. Nós não implantamos ainda. Então, eu vou adiantar o que eu acho que nós vamos ter de dificuldade, tá? A confusão que vão fazer. O empresário ele não vai entender bem que não são palestras. Por isso que eu estou batendo muito nessa tecla, até de forma veemente. Não é aulinha, não é coach, não é palestra. Nós não vamos falar de oba-oba. A ideia não é, falo até para o empresário aqui, a ideia não é te motivar não, viu? Quem vai te motivar é a missa todo domingo. Quem vai te motivar é o sermão do padre. A gente vem, a nossa ideia é justamente ensinar mesmo. Veja, eu vou fazer uma pergunta para ti. Conhecimento é importante? E muito. Conhecimento é importante para gerir uma empresa? Sem dúvida nenhuma. Nós que gerimos empresa, nós temos essa base na escola? Nada. Então, em algum momento, nós temos que buscar esse conhecimento para ter clareza no processo de gestão. Então, isso nós vamos ter na 4SE Founders aqui. Então, a maior dificuldade que eu acho que eu vou ter, cara, conversando com Cassinha, com o Thiago, com o Vinícius, com o meu sócio, né? A galera não vai entender bem. E comunicação, por isso que eu falo que eu sou muito grato a Deus por ter me dado esse dom da comunicação. Sim. E, obviamente, não só dom, tá? É muito estudo, é muito curso de oratória, é muito livro lido. Mas, cara, assim, eu preciso comunicar bem. Entenda. Não vai ser um momento para 1000 pessoas. Não vai ser você lá atrás sentado. Você vai ter conexão com os mentores. Você vai ter contato com o mentor. Você vai perguntar ao mentor, mas minha dificuldade é essa no meu financeiro. O que é que eu faço? Então, é de fato uma escola de negócios, um ambiente rico de troca de conhecimento. Conhecimento técnico que nós não temos se nós não buscarmos. E eu fui buscar fora do Brasil, fui buscar em Londres, nos Estados Unidos, fui buscar em São Paulo. E estou trazendo tudo isso para cá. Não só o meu conhecimento. Tá? Eu nem falei que eu vou ser um dos mentores. Mas eu também vou falar muito sobre gestão e liderança. Sim. Vou falar muito sobre processos. Né? Eu tenho formação em Yellow Belt, em Lean Six Sigma. Sim. Então, eu vou falar muito sobre gestão, sobre processo, sobre estrutura, sobre neurobusiness. Cara, isso mudou a minha vida, velho. Eu não te falei bem aqui do Dr. Ronaldo? Sim. É bom que tá gravando agora. Dr. Ronaldo, ele é um cara que é neurocirurgião. E o cara entende muito. Cara, ele deu uma aula no Núcleo que foi encantadora. Mas eu estudei muito neurobusiness, né? Estudei muito como o nosso cérebro ele atua. Como o nosso cérebro atua. São 86 bilhões de neurônios. Vamos pensar aqui rapidinho juntos? 86 bilhões de neurônios que nós temos aqui nessa região chamada de cérebro. Uhum. Cada neurônio ele faz 10.000 conexões. Então nós temos aí uma quantidade de conexões que a matemática desiste de contar. Veja, não dá para contar. A matemática ela desiste de contar. É tão grande a quantidade de sinapses, Geraldo, que é impossível contar. E eu te pergunto, como é que a gente faz para harmonizar tudo isso em lobos frontais, parietais, temporal, occipital? Como é que a gente organiza todo esse contexto barulhento dos gnomos que vivem na cabeça? Como é que a gente organiza isso para fazermos o que tem que ser feito? Porque existe uma região chamada de amígdala
que ela tinha importância nos nossos ancestrais para a gente fugir de um leão que aparecia lá nas cavernas. Não ser vítima, né? É a mesma amígdala que nos dá medo quando a gente não tem dinheiro para pagar a conta. Então, como é que essa amígdala que traz o medo, que traz o pavor... Poxa, nesse momento tem um empresário, hoje é dia 3, e ele não está com o dinheiro todo para pagar a conta dia 5. Ele está com medo, ele está assustado. Por quê? Porque a amígdala dele está liberando sinapses que não deixam ele focar na solução. Regra dos 10-90. 10% é o problema, 90% é a solução. Ele deveria estar pensando agora como resolver o problema, mas ele não consegue. Ele só consegue focar no problema, aí chora, se desespera, briga com a esposa, briga com os filhos, se tranca, se esconde, se omite. Por quê? Porque a amígdala dele está fazendo com que ele não tenha ação. E às vezes é um processo... É doloso, né? Quem não passou por processos, né? Porque principalmente pós-pandemias, né? Eu acho que todo empresário teve as suas dores, né? Isso. Eu, você, enfim. Mas esse processo a gente consegue amenizar quando você forma grupos, né? De ideias diferentes, pessoas com o mesmo problema, que na verdade quando forma esses grupos, nós não vamos discutir as nossas dores, porque nós temos vergonhas em algum momento de falar as nossas dores. Então, ali é onde você vai se espelhar, que é o backstage de qualquer evento. Uhum. Ali estão as conexões. Cara, gestão é previsibilidade. Sim. Eu vou repetir essa frase. Gestão é previsibilidade. Vocês acham mesmo que na holding da gente, todas as empresas estão no momento bom? Nós abrimos empresas recentes. Então, existem momentos das empresas que, por questões de mercado, por questões de falha de gestão, acontece. Não é porque a gente fala sobre isso que a gente não erra. Então, existem empresas do nosso grupo que elas muitas vezes passam por momentos difíceis. Sim. O que é que não pode deixar de ter? A previsibilidade. Está difícil, mas eu estou vendo. Não é que eu vou esperar, chegou o dia 3. Ai, meu Deus do céu, não tem dinheiro para pagar a conta. Não, eu já sabia. Eu já sabia tanto que eu já negociei previamente com 3, 4 fornecedores e já está preparado para renegociar do dia 3 para o dia 8. Então, entenda, gestão é previsibilidade. Então, no Neurobusiness, eu vou falar muito sobre isso também na nossa imersão. Entender por que teu cérebro é como é. Entender por que tu tem medo. Entender por que tu toma atitudes, muitas vezes, ansiosas. Né? E não só entender, não. O que fazer para resolver isso. Para resolver o problema. Né? Qual é a solução? Como é que eu, empresário, como é que o Pedro Julião, auto-executivo, como é que o Henrique Valongo, auto-executivo, como é que nós fazemos quando vem o medo, a dúvida e a falta de grana para pagar a conta dia 5? Então, existe solução para isso. Existe conhecimento técnico de Harvard, de Yale, de Stanford, da FGV, que ensina o que fazer no momento de crise. Gestão de crise, eu não disse. E na dificuldade, a gente precisa abrir o coração, claro, e tentar solucionar da melhor forma. Claro. Retrair, nenhum processo de retração, ele não é importante se ele não for uma flecha. Isso. Por quê? Retração. Você é flecha? Se não é, passa a ser. Uhum. Porque essa retração é para o impulsionamento e você voar lá na frente. Temos mais uma pergunta que é o Marcos de São Paulo. Que resultado ou história de impacto a escola já gerou na tua vida de empreendedor que já passaram por lá? Quem foi? Acho que já falou de alguns alunos que passaram pela tua escola. O que mais me chamou a atenção eu sempre falo que os nossos ídolos estão dentro de casa. Então são muitos empresários que nós já transformamos, né? Mas sem dúvidas, a minha esposa, Ciele, médica, cabeça de médica, apaixonada por medicina, psiquiatra, ela foi a pessoa que mais foi transformada nas nossas mentorias. Ciele, cara, ela era aquela médica ela era médica, formou, foi atender gente. Calculava quanto ia ganhar, vezes a quantidade de pacientes, consulta a 580, 650 do psiquiatra. Sim. Se eu atender tanto, eu vou ganhar tanto e vou estar feliz assim. Então, quando Ciele começou a estudar comigo gestão, quando ela começou a participar dos encontros, começou a participar das mentorias, ela mesma foi, sem eu ter que dizer muito, tá? Ela foi mudando a realidade da vida dela. Sim. E ela hoje, cara, é uma espetacular gestora. Eu fico às vezes brincando com ela, Ciele, eu já estou estudando muito agora para poder ver se eu te acompanho, está muito bem. Então, Ciele hoje ela consegue ser uma grande líder, ela consegue fazer gestão por processos, ela consegue ter constância na gestão dos 4 ciclos de cada empresa.
Então, essa resposta, sem nenhuma dúvida, eu não vou para fora de casa. A minha esposa, a doutora Ciele Grangeiro, foi uma das maiores transformações que eu vi no mindset, numa mentalidade empreendedora. Isso é importante. Bem, meus amigos, estamos chegando ao fim desse bate-papo, que certamente nós teremos grandes insights, né, que logo, logo vocês irão apreciar. Com a produção do Nordestes Produções, Avance, nós temos a nossa videomaker que está aqui, a Bruna, está fazendo um trabalho belíssimo. E esse nobre aqui, servo de informações que vos fala. O seu Cash tem esse objetivo, que é dar voz ao empreendedor aqui na nossa região do Cariri e em todo o Brasil, que assim seja o alcance do nosso canal, que eu sei que vai longe. E a ideia é exatamente essa. Você que quer, precisa contar, faz se necessário contar a sua história de como chegou. Quem é você, empreendedor? Como fez? Quais foram as dificuldades? Quem são os seus sucessores? O Business Cariri tem esse espaço, o SEOcast, o objetivo é esse, é dar voz a você, que transforme aqueles que estão ao seu lado. Substituto, é impossível alguém ser igual a esse cara que está aqui. Mas ser o sucessor, a oportunidade está dada. Perfeito. Meu querido, gratidão, muitíssimo obrigado pela agenda tua, que eu sei que é corrida, tá lá para cá, mas foi um prazer tê-lo por aqui. Geraldo, foi um prazer gigante, tá? Espero ter colaborado, ter contribuído. E eu queria te parabenizar, cara. Obrigado. Queria te parabenizar por ser um empreendedor que não desiste de sonhos, por ser um cara que tem uma mentalidade resiliente. E essa tua estrutura de podcast aqui, cara, ela é algo que a gente roda muito para encontrar em São Paulo. Então, tu sabe que eu bati o olho em tudo aqui já, sim, né? Sim, Eu fez uma análise. Vi todo o detalhe aqui, tudo de muita qualidade, um ambiente muito bem organizado, com material de ponta. Então, assim, parabenizo a você pela iniciativa, pela estrutura. E só lhe peço uma coisa, não desista. Nunca. Como empreendedor, eu só lhe peço isso. Siga, batalhe, suporte as suas dores e nunca esqueça que lá em cima tem Papai do Céu sorrindo e vibrando com cada decisão benevolente que você toma. Meu velho. Que prazer, meu irmão. Saúde. Prazer gigante. Fico muito feliz, obrigado mesmo. Acho que é muito bom a gente ter pessoas que compartilham parte do seu conhecimento e você trouxe uma energia que eu também compartilho com os meus. E eu sou muito grato àqueles que, de certa forma, eu não quero que estenda a mão, mas se puderem me ajudar um pouco mais, leve a minha mão até a maçaneta. Não precisa falar o que é que tem do outro lado. Perfeito. Eu vou abrir e vou resolver. Nos ajuda muito aqui. Nós temos uma assessora de comunicação, que é a Cássia Rocha, ela que organiza, né, todo esse paranoá aqui, né, e toda a equipe que está aqui nos ajudando sobre a varinha de segredo dela. Grande Cassinha. Tem nos ajudado, nos ajuda bastante a direcionar. Então, são escolas que estão agregando a gente no como fazer o melhor. Então, muitíssimo obrigado pela audiência de todos vocês e até o próximo episódio.